Dormir, poucas palavras carregam tamanho paradoxo, enquanto o sono representa a mais natural e necessária das funções humanas. Ele também se tornou, no mundo moderno, o privilégio e extinção. E não falo aqui apenas das horas roubadas pelas demandas profissionais, pelas telas brilhantes ou pelos ruídos urbanos. Falo da inquietação da alma, do excesso de pensamentos que consomem as madrugadas como lenha em brasa. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas o que acontece quando o porquê se perde em meio à ansiedade, à hiperconectividade e ao cansaço crônico? O corpo exausto implora por descanso, mas a mente, refém de preocupações, não silencia. E, assim, o travesseiro se torna palco de um duelo invisível entre o querer dormir e o não conseguir. Desde a Grécia Antiga, o sono era tratado como um território sagrado. Morfeu, deus dos sonhos, visitava apenas aqueles que se permitiam entregar-se ao desconhecido. A vulnerabilidade do repouso. Hoje, contudo, nos armamos até para dormir. O mercado vende pílulas, aplicativos, colchões tecnológicos e sons artificiais, como se o sono fosse uma mercadoria sequestrada, vendida a quem puder pagar, e ainda assim, muitos compram, mas não descansam. Porque o problema raramente é externo, ele reside nos labirintos da psique. O homem moderno, em sua busca frenética por controle, esqueceu que o sono exige exatamente o oposto: rendição. Culturalmente, vivemos o culto ao desempenho. Dormir é visto quase como fraqueza, improdutividade, perda de tempo. A frase de Benjamin Franklin ecoa como maldição: tempo é dinheiro. E enquanto isso, os corpos adoecem. A insônia não é apenas a ausência de sono, mas o sintoma de um mal-estar civilizatório. A mente que não desliga carrega consigo os fantasmas do medo, do fracasso, da comparação incessante. Não se trata de fechar os olhos, mas de calar o excesso de ruído interior. E isso, nenhum remédio faz. A psicologia já comprovou: o sono não se negocia. Negligenciá-lo equivale a sabotar a própria sanidade. Aristóteles via o descanso como parte do equilíbrio da vida virtuosa. Os estoicos, ao defenderem o domínio sobre as emoções, sabiam que o corpo, sem sono, se torna vulnerável à irritação, ao desespero, ao colapso. Hoje, porém, esquecemos dessas verdades ancestrais. Enchemos nossas noites de luz azul, nossos dias de cafeína, nossas agendas de compromissos impossíveis. E depois, perguntamo-nos por que a exaustão nos devora. Mas existe um caminho, um retorno ao simples, ao ancestral, ao que a biologia e a filosofia sempre souberam: o sono se conquista, não se impõe. E para isso, é preciso ritualizar o silêncio, desacelerar os pensamentos, entender que o mundo não desaba se, por algumas horas, deixarmos de estar conectados. Criar um ambiente de paz, longe das telas, das notificações e do turbilhão de estímulos. Não por modismo, mas por sobrevivência. Porque o verdadeiro luxo do século XXI não é o sucesso, mas a serenidade. É bom dormir bem.